Olá, eu sou o Dalton do Consciencial.org e vamos conversar um pouquinho sobre a questão da sombra, consciência e evolução. O trabalho com a sombra, ele faz parte da evolução. E há uma analogia, que ela é puramente física, que diz que só existe escuridão e sombra onde existe a luz. Mas isso é apenas no paradigma cartesiano newtoniano, né? Na realidade física. Será que é assim também na realidade consciencial, no paradigma consciencial? Então eu costumo usar um termo novo, um neologismo, que chama-se multidensidade, ou multidensidades, no plural. Porque usa-se muito multidimensionalidade. Mas o termo multidimensionalidade já não é mais adequado, já que existem dimensões físicas já descobertas pela física de ponta, pela mecânica quântica. Então, quando nós nos referimos à multidimensionalidade no espiritualismo e nos estudos de consciência, nós não estamos nos referindo a estas dimensões meramente físicas, né? Existem 11 dimensões físicas, 10 já são aceitas, a 11ª é discutível, mas vamos supor que já existam. Então eu não devo mais usar o mesmo termo, porque quando eu estou falando entre físico, extrafísico, dentro do corpo, fora do corpo, plano espiritual, o que se vê por clarividência, não são essas dimensões físicas. Então nós resolvemos, por uma questão de terminologia, de dar nome aos bois, de chamar de multidensidade. Ou seja, eu estou no nível de densidade físico, densidade 1. Se eu vou para o extrafísico, eu vou para o 2, e assim sucessivamente. Então, mais denso é o físico. As camadas mais sutis seriam numerações maiores, 2, 3, 4, 5, ad infinitum, conforme nós vamos utilizando os veículos de manifestação da consciência. Então esta é a ideia que nos fez criar o termo multidensidade. Então nas multidensidades mais sutis, né, no caso do extrafísico, que é a multidensidade 2, na 3, que é a mental, podemos nominar a sombra de quê? De menos sutil, né? E a luz de quê? De mais sutil. Então nós estamos fazendo uma análise do que é sombra e do que não é, pelo paradigma newtoniano cartesiano, né? Luz e sombra, né? Você projeta a luz num objeto, ele projeta a sombra do outro lado, e luz e sombra do ponto de vista das multidensidades, do ponto de vista extrafísico e consciencial. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, né? Então, isso depende de quê? De referência. Quando a gente fala de mais e de menos, é uma coisa muito física, né? Ou intrafísica, é a mesma coisa. Só para deixar claro. Dentro do paradigma cartesiano, que é a densidade 1. E vamos até o infinito, né? na multidensidade infinita, a mais sutil. Então não há jeito da gente ficar livre e dispensar as nossas referências. Nós precisamos de referências. Já que nós não temos referências absolutas, então nós usamos as referências relativas, as medidas relativas. E sempre que for necessário tirar uma média, a gente tira. Fazer uma estatística, a gente faz. Tirar uma média das coisas. Já que nada é absoluto, o que é que a gente faz? A gente faz uma média. Foi o que o Kardec fez ao montar o Livro dos Espíritos. Ele pegou uma média que era mais coincidente das respostas. A universalidade do conhecimento. Então ele seguiu esse instinto, essa intuição da universalidade do conhecimento, e é o que nós devemos utilizar aqui hoje. Nós estamos em 2014, século XXI, e nós devemos continuar utilizando essa metodologia empírica. Se 9 pessoas até então têm 9 pessoas com relativa autoridade sobre o assunto, têm uma determinada opinião,
com a mesma tendência e a nona é o contrário, então nós costumamos pegar a universalidade do conhecimento. Nós costumamos achar que a verdade relativa nesse ponto é a das 9 pessoas. Mas a da 10ª pessoa não pode ser simplesmente descartada. O desvio padrão não basta ser jogado fora. Tem que ser analisada a lógica dele, a coerência dele, o ponto de vista dele. Isso tem que ser esgotado, isso tem que ser estafado. O que é comum fazer? Negar e descartar e pronto, acabou. Tá? É certo que assim nós evoluímos de paradigma, mas assim também se estagnam os paradigmas. Às vezes, quando essa universalidade do conhecimento ela se calcifica, ela vira um dinossauro, ela atrapalha a evolução. Por exemplo, está surgindo aí a mecânica quântica, está se formando um novo paradigma. Vamos chamar de paradigma quântico, para ser simples. Mas, quando nós falamos do paradigma consciencial, já é o paradigma da consciência, da espiritualidade, das bioenergias, que não é novo. Ele já está nos Vedas lá de 8.000 anos atrás. É que o ocidental, ele pega aquelas coisas lá antigas, muda a linguagem, explica da forma racional ocidental e diz: é novo, é meu, eu que criei, eu que inventei. Não é verdade. Esse conhecimento é muito antigo, nós não somos pioneiros nele, nós podemos estar nos aprofundando, criando uma nova roupagem melhor, mais atualizada, dando os devidos nomes aos bois, tudo muito bem. Mas atribuir para si, dizer que é novo, que eu que criei, não, nada disso, isso é mera vaidade. Nós refutamos essas posições. Então, a gente parte dessas referências, a gente precisa de referências. Então, é interessante, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pegar aquelas autoridades em determinado assunto, geralmente aquele polêmico, né, aquele que nós ainda temos dúvidas, e conversar, e ver as opiniões de cada um. Depois a gente junta tudo. Não é mistura, não é salada. A gente junta tudo para fazer a própria síntese. É isso que nós sugerimos às pessoas. Não seja um macaco de imitação, não repita o que você leu na Bíblia, leu nos Vedas, leu no meu livro ou do Espírito Mestre X. Não repita aquilo como sendo uma verdade absoluta. Você deve questionar, mas você tem que ponderar o alinhamento daquilo com os outros conhecimentos. É verdade que nos traz esse problema, essa questão, uma coisa nova. Ela pode, e mesmo sendo verdadeira, autêntica, genuína, ela pode ser dispar com o conhecimento anterior. Ou seja, aquela 10ª pessoa que me parece que está errada também, o espírito de porco ou do contra, também pode ser o que enxergou mais longe em dado momento. A gente conhece muitas histórias dessas na ciência, no paradigma cartesiano, lá com Einstein, com Tesla, com Thomas Alva Edison, com Henry Ford. Mas no paradigma consciencial, a mesma coisa. O Kardec também foi um visionário, e tanto que ele teve a atitude de fazer o que fez, que foi muito louvável. Mas para não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui. Eu sou Dalton do Consciencial.org. Muito obrigado.